Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite a você que está nos vendo a gravação. Já vou explicar para os presentes. Meu nome é Ricardo Oliveira, jornalista, terapeuta holístico e escritor. A gente está gravando essa palestra porque, atualmente, eu sou um morador da Argentina, tenho feito esse trabalho da quântica através da internet, onde temos um público muito grande que está presente nessa palestra, mas não neste tempo presente. Então aqui a gente já começa uma experiência quântica multidimensional. Muitas pessoas vão ver essas palestras, pessoas que não poderiam estar aqui em Belo Horizonte. Então, não se espanta se tiver algum problema, tá bom? Bem, hoje a gente vai falar dessas novas frequências de cura. Tem aparecido, nos últimos 10 anos, muitas terapias novas no planeta. E muitas terapias que têm a ver com essa nova consciência que está presente, que a humanidade está alcançando, formas de compreensão dessa realidade que a gente vive, mais clara. E a gente vai falar dessas novas terapias, também, principalmente da conexão quântica, cura quântica, que é a que eu criei. Pode passar. E eu quero que essa palestra seja útil para você. Quero que ela tenha utilidade para você. Quero que você saia daqui com uma nova perspectiva. Muito importante que você tenha consciência disso agora. Você comece já a tomar consciência do potencial deste momento presente para você. Este é o potencial. Este é o potencial que essa informação tem para todas as pessoas que entram em contato com elas. É uma informação muito simples e ela fala principalmente e diretamente de você para com você mesmo. A sua relação eu comigo. Então agora, nesse exato momento, você já começa a conscientizar disso. Desse potencial presente agora. É muito comum que haja curas em palestras de cura quântica. Bem comum. Já aconteceu comigo e também com outros palestrantes. No YouTube você pode até achar. Então, você diz também. Esse potencial. Quando eu falo curas, eu não falo só curas físicas de doenças, mas também curas emocionais, curas de bloqueio, curas de traumas. Porque a informação é muito simples quando eu estou falando de você. Eu não te conheço, mas você se conhece melhor do que ninguém nesse planeta. Então, o que falta só é uma relação mais íntima você com você mesmo. E o que a cura quântica faz é te ajudar a entender o funcionamento do corpo, mente e consciência. Então, vamos fazer uma harmonização inicial para acalmar nosso corpo físico, nossas emoções. Vocês podem relaxar-se na cadeira, tirar qualquer coisa que está no colo, para ficar bem descontraído. Fechar os olhos. Respirar lenta e profundamente 3 vezes. Uma respiração lenta e profunda. Inspirando
e expirando. Inspirando e expirando. Perceba que o seu corpo já está mais relaxado. Mantenha-se presente nessa respiração, de olhos fechados, consciente do momento presente, consciente dos sons que lhe cercam, do seu ambiente à sua volta, consciente das presenças físicas ou não de onde você se encontra, deixando problemas, pensamentos fora deste momento presente e sentindo o seu corpo. Mantenha a respiração lenta, profunda, um calmante natural do seu corpo, a respiração. Observe como você está se sentindo agora. Você está feliz? Você está com dificuldade de relaxar? Apenas observe. Algum pensamento te aborrece? Essa voz interna está falando algo? Mas quem é você? Aquele que fala ou aquele que escuta? Aquele que gera a imagem mental? Ou aquele que assiste a imagem? Mantenha-se consciente, observando, fazendo uma auto-observação. Concentrado no aqui e agora, respirando profundamente agora. Inspira. Expira, abrindo gentilmente os seus olhos. E agora que estamos harmonizados, totalmente presentes, eu te pergunto, como vai você? Não preciso responder. Responda internamente. Vou trazer algumas perguntas, você responde para si mesmo. Aliás, qualquer pergunta que vocês tiverem, deixe para o final, para eu não perder a linha de pensamento, e no final eu respondo todas as perguntas. Como você está se sentindo agora? Como você se percebeu nesta meditação? Nessa um curto momento de auto-observação? Alguma coisa que está te aborrecendo? Você se percebeu à vontade? Tem algo que esteja latente na sua vida agora? Algum pensamento que aparece
agora, em relação de algo que você teria que resolver ou algo que você gostaria de trabalhar em você mesmo. Observe o pensamento ou aquilo que vem em você no momento que eu te faço essa pergunta. Não preciso fazer uma lista não, porque normalmente quando eu faço essa pergunta chega a primeira coisa, aquela que é latente, tá? Todo. Você gostaria de mudar isso? E para mudar isso, quando eu te pergunto se você gostaria, você acredita que mudar isso seria fácil ou difícil? O que você acredita? Mudanças são fáceis ou difíceis? Bem, gente, desde 2011 eu ensino cura quântica. Eu venho para trazer uma informação que, por muitas vezes, já foi dita nesse planeta. Não sou o primeiro que vou falar, vou trazer essa informação para vocês. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso. Seja algum sábio, algum homem santo, seja em alguma doutrina, alguma religião. Mas você é o criador da sua própria realidade. A vida que você está vivendo é você que está criando constantemente, consciente ou não. De dores ou tristezas, de abundância ou escassez. Não sou o primeiro a falar isso, talvez você já pode ter ouvido isso de outra boca, mas o que eu tenho feito é trazer a física quântica para não te deixar dúvida mais sobre isso. E é no momento que a física quântica consegue explicar como é essa mecânica aonde a gente cria a nossa realidade através das nossas crenças, através do nosso ponto de vista, através de onde a gente coloca o foco. No momento que você tem essa informação tão simples, mas inquestionável, porque através da ciência, você está com a faca e o queijo na mão. E aí eu te pergunto, qual é o seu maior sonho? O que é aquilo que você, quando você imagina isso para você mesmo, os pelos do seu braço chegam a arrepiar. E isso, ninguém pode falar por você, você sabe tudo. Por isso que eu falo. Você se conhecendo. Porque você sabe que a coisa que você sempre sonhou, ser, fazer, ter. E aí eu posso te dizer com todas as letras, nada te impede de vivenciar isso, a não ser você mesmo, quando fala que é difícil, ou que não dá. Você é o senhor do seu destino. E quando a gente não está consciente disso, a gente vivencia esta inconsciência na nossa vida. Se eu falo, qual é o seu maior sonho? Ah, não sei. Acho que a realidade que eu vou vivenciar é, não sei. Acho que se eu tenho dúvida, a realidade vai ser dúvida. E começa o início de um contato íntimo, para pelo menos você ver-se aonde você está. Qual lugar que você está agora? Qual é o lugar que a meditação te trouxe?
aqueles pensamentos iniciais são essenciais. Eles não são aleatórios. Ali, dentro desta palestra, dentro dessa frequência, dessa informação que eu trago, ali você tem informações de ouro sobre você mesmo. E não se sinta culpado, não se sinta ansioso, qualquer coisa nesse sentido, porque quando você liga o observador e começa a se observar, tudo que veio até aqui estava inconsciente. Agora a gente começa a colocar consciência, principalmente da mecânica, essa mecânica de como é que você cria sua própria realidade. Então, esse novo paradigma científico, essa nova informação que a física quântica traz, na verdade nem é tão nova assim. Muitos sábios já diziam. Mas faltava a gente olhar com atenção para essas informações. A quântica não é religião, mas ao mesmo tempo ela explica muita coisa que a religião já dizia, mas a gente tinha como fé, como milagre. Então aqui eu quero mostrar para vocês, em todas essas áreas, a gente vai conversar hoje sobre isso, como que a cura quântica ela pode trazer para você abundância, equilíbrio e consciência em qualquer área de sua vida. Até porque a sua vida, se em algum desses aspectos você está desequilibrado, é só por falta de consciência. E no momento que você toma consciência do desequilíbrio, ali já está a cura 100%. A cura está em observar que inconscientemente estamos fazendo coisas que realmente nem deveríamos estar fazendo. Ninguém iria criar dor para si mesmo consciente. Quem é que conscientemente iria criar dor para si mesmo? Então, no momento que você toma consciência, aí já está a cura, já que você está criando sua realidade o tempo todo. Então vamos ver nessas 4 áreas: espiritual, financeira, saúde e emocional. E aí eu vou fazendo essas perguntas e ponho vocês a pensar e observem o que vem quando eu faço essas perguntas. Viver escassez é algo natural? Vamos olhar para o mundo. Esse lugar é fantástico, né? A gente tem uma vista de Belo Horizonte incrível. A gente está num lugar que eu amo, que é esse bairro, um bairro antigo de Belo Horizonte, não é, Beatriz? Mas do lado de lá da montanha a gente tem um Morro do Papagaio. E ali tem muita escassez. Tem gente vivendo com pouco ali. Tá, a gente está olhando Belo Horizonte. Vamos olhar a África. Também tem gente vivendo com pouco. Muitas vezes faltando o básico. A gente tinha imagens da África difíceis de digerir no momento que chegava a ajuda humanitária, e aí eles, famintos, rasgavam o saco de arroz e comiam aquela coisa com areia e sem decocção ainda, não estava nem na maneira. Escassez é algo natural? E quando você olha uma floresta? Porque também é a nossa realidade. Ali a gente também tem a realidade da vida. É vegetal, mas é vida. Uma floresta é escassa, sofre escassez. Então aqui a gente já começa a entender um pouco que o natural é abundante. É o vegetal. Então, por que o ser humano vive escassez? Falta de dinheiro, falta de recursos materiais prejudica o seu emocional e a harmonia do lar? E a crise? Hoje tem Olimpíada, então a gente esqueceu um pouco aquela coisa que estavam batendo, a mídia batendo o martelo da crise, a crise. Né? Ainda está aí a tal da crise. É possível prosperar na crise? É possível você prosperar no deserto?
esse aspecto financeiro. Mas vamos conversar também do aspecto emocional. E aí fazendo uma ponte com o aspecto financeiro e material. Ter abundância material é suficiente para você ter plenitude? Então, aonde as pessoas se preenchem com coisas materiais, mas mesmo assim ainda não estão em plenitude. E quando eu falo plenitude, gente, é em todos os aspectos. Plenitude é em todos os aspectos. Você está pleno materialmente, pleno emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Você está em paz. Isso, pela sua natureza, é seu de direito. Tá? Muito importante que você saiba disso. Se você nasceu nesse planeta, depois eu falo disso um pouco mais, é seu direito, plenitude. Estar totalmente em paz, sem nenhuma escassez. Talvez isso seja até uma coisa nova para você pensar. Como assim? Eu mereço? Sim. Pleno em todos os aspectos. Não só materialmente, ou não só espiritualmente. É possível? Mas com o que eu me preencho então? Se às vezes eu estou me preenchendo de coisas materiais, mas eu ainda me sinto vazio. O que é que preenche de verdade? Emoções criam doenças? Será que se eu tenho uma emoção muito forte, raiva, tristeza, isso pode gerar uma doença em mim? Será que o que eu estou vivendo de desequilíbrio pode ter alguma ligação com a emoção que eu estou tendo? Mais perguntas. É possível se curar sem remédios? É possível curar doenças hereditárias? Será que o meu pensamento pode atrair uma doença? E aí a gente tinha aquela coisa da zika, né? Do mosquito. Será que se eu tenho algum pensamento de muito medo, eu posso atrair esse mosquito? Será? Imagina. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Acho que sim. Será que o meu pensamento influencia a minha realidade a esse nível? Será? Vegetarianismo gera eliminação? Deixar de comer carne? E aí vem aquele tanto de argumento. E aí vem vários argumentos. Me torna mais espiritualizado? E quem não decide por deixar de comer carne? Menos espiritualizado? E assim, física quântica e espiritualidade, como faz sentido isso? Uma ciência tão exata de equações, uma coisa complexa, de repente fazer essa ponte com a minha vida diária, porque eu não tenho interesse nenhum em explicar para vocês sobre equações e por que os cientistas chegaram nessa decisão em relação à física quântica. Não sou físico quântico, sou terapeuta holístico. Meu interesse é na sua vida diária. Meu interesse é no momento que você sai daqui. E na sua relação dentro de casa, na sua relação
no seu trabalho, na sua relação você com você mesmo. É isso que é importante em casa. É para isso que você veio aqui. E muitas vezes estamos inconscientes disso, principalmente dentro de casa. E ali é onde está o ponto mais importante da sua evolução pessoal e espiritual. Sua relação interna, sua relação comigo. Então, quem é você? Quem é você? Realmente, no âmago, no cerne, a pergunta fundamental que poucas pessoas fazem: de onde vim, para onde vim, de onde vim, para onde vou. Estão me acompanhando? Bem, esse sou eu. Ricardo Oliveira, 32 anos, sou de Belo Horizonte, sou daqui. Moro atualmente na Argentina, sou casado, sou pai do Matias, tem 4 meses. Sou formado em comunicação social, professor, terapeuta. Será que essas palavras são suficientes para você me conhecer através delas? Será que se você me falasse dessas ocupações, essas coisas, eu poderia te conhecer através desses papéis? Então quem é você, além dos papéis? Será que se eu não estou identificado demais com o papel? Para você, além disso. Quem é você? Aí eu faço uma pergunta interessante. Você acredita que você existia antes do seu corpo nascer? E você acredita que você continuará existindo depois que seu corpo morrer? Aí vocês podem responder sim ou não? Sim. E vocês acreditam que existiam antes desse corpo? Sim. Então vocês concordam comigo que vocês não é esse corpo. Certo? Pode parecer óbvio, né? Mas então quem é você? Acabou de concordar comigo que você existia antes desse corpo e continuará existindo depois. E aqui a gente começa a entrar num ponto bem importante, que é a identificação enorme que a gente tem com os nossos pensamentos, com a nossa personalidade, com os nossos papéis. Por isso que eu voltei nesse slide. Essa identificação com a história desse corpo te limita. Limita o seu potencial real de ser senhor do seu destino, de vivenciar a história mais linda possível para você mesmo, de arrepiar. Por que não? E aí já vem um tanto de mas não. Quem está falando isso é você mesmo. E é isso que te limita. O que eu estou aqui para te dizer é que você cria sua própria realidade. Constantemente. Se você está identificado demais com uma crença, com algo, Deus não vai virar para você e descer aqui para te falar assim: não, meu filho, força, acredita no seu sonho. Ele fala amém. Como somos, primeiro, filhos desse Criador, e não estou falando em relação à religião, não é o Deus que a religião coloca. Deus não é humano. Deus é algo muito além do que a nossa consciência pode conceber. Algo fantástico, enorme, grande, infinito. E todos esses adjetivos, infinito, onipotente, onipresente, eles são irracionais. Como a nossa mente funciona pela razão, a nossa mente nunca vai entender Deus, porque Deus é infinito.
E a nossa mente é linear. Ela precisa de limite para poder conceber algo. Nós, imagina o seguinte, aqui é um pensamento bem linear, tá? Bem linear. Imagina o seguinte, uma consciência criou toda essa realidade. Inclusive nós. A consciência. Se nós viemos dessa consciência universal, consciência suprema, eu superior, o nome que a gente quiser dar, mas se a gente veio dessa consciência, como os nossos filhos, a gente herda todas as capacidades do pai. Meu filho nasceu com 4 meses, ele tem minha boca. Ele herdou de mim. Então a gente herda do pai a capacidade de criar. É tão óbvio isso. Só que a gente não cria realidades como ele. A gente cria a nossa própria. A gente herda do pai a capacidade de criar também. Vê como é linear? Então, eu estou acabando de falar com você, você pode criar seus sonhos, você pode realizar ele. Depende da sua vontade. Só isso, não é uma questão de fé, é só ir lá e fazer. Independente de qual que seja. É por isso que a gente vive um grande momento da modernidade, da humanidade, porque homens criaram coisas incríveis, criaram o avião, a Einstein. A gente tem tantos homens para mostrar qual é a capacidade que o ser humano pode alcançar. E de Einstein, Mozart, Beethoven, Santos Dumont, pensadores, esportistas, todos esses vão ter em comum persistência. Eles foram atrás e não desistiram. E aí, dentro de todos aqueles aspectos, independente de qual seja, você pode criar sua realidade. Gente que não anda pode voltar a andar, tetraplégico. Gente com câncer, com câncer. Por que você não pode realizar o seu sonho? A Olimpíada é bonito porque a gente vê grandes histórias de grandes homens que às vezes saem da favela e estão ganhando ouro, né, como a Rafaela Silva. E aí, quando a pessoa está ali, o que ela fala? Corra atrás dessa pessoa. Não desista. Aqui está sendo dito desta capacidade de que nós criamos a nossa realidade conscientemente o tempo todo. Isso foi comprovado pelo experimento da fenda dupla da física quântica. Aonde foi comprovado que o átomo ele respondia à atenção, à observação científica. No momento que eu olho, o átomo age de uma forma. Quando eu não estou olhando, ele age de outra. Isso quer dizer que a matéria física responde à sua observação, aonde você coloca o foco da sua consciência. Só que na hora que os cientistas descobrem isso, eu falo assim, uau! Isso é uma comprovação de que a consciência influencia a matéria. Isso que é o paradigma. Porque o paradigma é, eu sou separado das coisas. O mundo material não é influenciado por mim. Esse é o paradigma normal. Isso é quando você nasce, é a forma que os seus pais já se relacionam com a realidade. E assim que você aprende, os seus pais aprendem dos seus avós. Por isso que a gente está num grande momento de abertura de consciência da humanidade, porque eu estou aqui transmitindo essa informação para você. E aí a gente tem um batalhão de gente hoje transmitindo a mesma informação. Cura quântica com Silvana da Cunha, a cura reconectiva com Eric Pearl, tem a barra de Access, essa terapia que eu estava observando também, trabalha as crenças. Todo mundo está falando a mesma coisa dessas novas terapias, mas diante do seu próprio ponto de vista. Mas é sempre a mesma coisa. Você é uma consciência criando sua própria realidade. Consciente ou não. Isso é as coisas que eu já falei, né? A física quântica nos define como consciência observadora que influencia a matéria física. Na hora que a física quântica vai definir o ser humano, ele é um observador, ele é
algo que observa. Antes de rotular homem, mulher, no cerne, a gente assiste a vida através do corpo. A gente tem um corpo para poder interagir com a matéria através dos 5 sentidos. Mas quando você fecha os olhos, você é um observador olhando a si mesmo, naquele momento da meditação. E aí vinham sentimentos, vinham pensamentos. Mas quem é você realmente? É esse que observa os pensamentos. É esse que ouve a voz falar. Mas por estarmos demais identificados com essa voz, é onde a gente não esquece da nossa herança, de onde a gente veio. E essa é a sua natureza. Você é tão imortal quanto seu pai. Mas então, o que é que morre? Por que ter medo da morte? Morre o corpo. Vocês não concordaram comigo que vocês não são o seu corpo? Então aqui de novo está a identificação. E aí eu coloco aqui frases de homens que estão falando dessa consciência. O Napoleão Hill, ele escreveu A Lei do Triunfo. É um livro que eu recomendo muito. Ele, em 1920, ele estudou as 16 mil pessoas mais bem-sucedidas da época. Dentre elas, homens incríveis como Henry Ford, Thomas Edison, que inventou a luz, presidentes americanos, Roosevelt, todos esses da época. Tem mais, é uma lista enorme. Ele é um homem fantástico. E dessas 16 mil pessoas que triunfaram na vida, que eram bem-sucedidas, em vários aspectos, ele observou o que nelas tinha em comum. Foi onde ele criou as 15 leis do triunfo. Isso eu recomendo muito. No mínimo que você dê um Google e veja quais são, se você está online está mais fácil, abre uma aba e vê quais são essas 15 leis do triunfo. Isso é fantástico. Inclusive é ele que cria o termo mastermind. O livro é grosso, o livro tem 500 páginas, mas é um curso para você formatar a sua mente justamente para ir em direção ao seu objetivo, ao sucesso. E quando eu coloco ir em direção ao sucesso, não quer dizer que seja ser famoso, ter muito dinheiro, ter uma grande audiência. Sucesso é você ser bem-sucedido no que você faz. Isso é ter sucesso. Mesmo que seja trabalhar numa creche, mesmo que seja no seu jardim, mesmo que seja buscando o seu sonho, atingir muitas pessoas, não importa. E ele falou, tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Isso é incrível. Independente do que seja, se você consegue imaginar, você consegue fazer. E foi assim que eu estou aqui, inventaram o avião. E para mim, eu entro no avião e falo, meu Deus, que coisa incrível essa máquina. Coisa incrível. A internet. Como a internet hoje conecta as pessoas. Eu falo lá da Argentina com o pessoal aqui em Belo Horizonte com WhatsApp. Então não paga interruptor. Isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era impossível. Eu tinha que pagar interruptor e pagar uma fortuna. Coisas que a gente viu nos filmes de 15 anos atrás, hoje a gente vivencia. O pessoal falando em real time, né, falando... Eu estou vendo a pessoa que eu estou falando igual era nos filmes, a gente falava assim, isso aí não vai chegar tão cedo. Hoje a gente fala. Por causa dessas pessoas que não se limitam. Porque o que limita a gente é a gente mesmo. Ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem o ser. Essa é capciosa. Essa está falando da consciência. Então essa eu deixo para vocês pensarem. Não quero indicar nenhuma explicação, até porque Johann Goethe era um iniciado. Ele fala de um lado que ele sabe o que ele está falando. Ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem o ser.
Escravo de quê? Livre de quem? A fé não move montanhas. Na verdade, coloca montanhas onde não há nenhuma. E aí eu cito também Jesus Cristo. Você, como, não é religião, né? Mas é incrível como sábios, e lá, 2000 anos atrás, o homem estava falando coisas que hoje a gente pode explicar cientificamente. Por isso que é essa ponte. Você com um grão de mostarda, o grão de mostarda é uma coisinha desse tamanho, pode mover uma montanha. Agora vamos traduzir isso para essa visão. Você, com foco de consciência, cria o que você quiser. Mas ele usava de parábolas, não adiantava fazer explicações de física quântica, de consciência naquela época, usava de parábolas, mas para que hoje a gente consiga compreender isso claramente. Com um pouquinho de intenção, você faz o que você quiser, até mover uma montanha. Por quê? Julgamos que é impossível mover uma montanha. Com um pouquinho de intenção. E aqui, como eu disse para vocês, que eu quero dar para vocês ao falo, para vocês saírem daqui realmente com nova perspectiva, para fazer outra pergunta. Vamos fazer um paralelo. Digamos que o hardware, a parte física do computador, seja o seu corpo. A parte física. Né? As placas, digamos que o monitor seja os seus olhos, o HD seja a sua memória, o cérebro. E a sua mente é como se fosse o software, o Windows, os programinhas. Sem o software, sem o Windows, sem a mente, o hardware não adianta nem ligar. Ou como funciona. Certo? Então, quem é você? Hardware ou software? Pode responder. Hardware, software, os dois. O que mais? Os dois. Atualmente, né? Antes não. Mais alguém? Nenhum nem outro. Você é um usuário. Você que opera. Então você está fora da mão. Ou você está dentro da mão. Ou você está acima da mão. E aí tem pessoas que falam, eu superior, eu interior. A consciência, esse de quem eu estou falando para vocês, é o usuário. É ele que define. É ele que opera os programas. E se ele julga que um programa não está legal, deleta e instala outro. Esse é o seu potencial dentro da sua vida agora. Independente da história que você conte, se você não está gostando da história, deleta e faça outra. Você está com problema no trabalho? Seu trabalho não está legal? Vamos abrir, vamos investigar. Qual é o problema que você tem? Então, muda. Use a vontade e crie uma nova realidade. E aí, a sua consciência, eu te garanto, ela dá sempre o caminho mais equilibrado. Por isso que chama consciência. Por isso que a gente usa a consciência também para fazer de sinônimo a bom senso. Tenha bom senso. Então, vai com consciência. Porque a consciência sempre dá o caminho mais curto e mais fácil. Então, você tem algum problema? Tem alguma coisa que você não está gostando? Tem algum hábito em você que você não gosta? Tem alguma questão que você queira trabalhar, seja de abundância, seja de saúde? Coloque consciência. Você vai criar uma nova realidade ali. Eu estou aqui desesperadamente te falando isso, porque é real. Mais que a sua mente, aquela vozinha interna, pode falar no limite, eu estou aqui para dizer que não é.
Eu estou há 5 anos ensinando essa mesma informação. Se fosse há 2000 anos atrás, eu estaria na fogueira, porque aqui eu te dou todo o seu poder pessoal, para não precisar mais tomar remédio, para não ser vítima de trabalhar injustamente ou ganhar menos do que você merece pelo seu valor. Eu estou aqui para te dar o seu poder pessoal. E como eu estou aqui há 5 anos fazendo isso, eu já vi, além da minha própria vida, eu já vi centenas de pessoas transformando isso dessa forma. Colocando consciência, definindo o objetivo principal. Napoleão Hill, falando disso, tenha um objetivo principal na sua vida, vamos à obra. Isso, para mim, é excitante. Dentro do sonho que eu te perguntei, já veio para você? Se joga. Viver seu sonho. E às vezes você já até sabe, não, mas eu sei que eu estava fazendo isso, mas aí a vida me desviou por algum motivo, um filho não planejado, né? Alguém que entrou na sua realidade e falou assim, não, vamos fazer esse curso, é o meu trabalho dos sonhos. Não importa a história. Não importa. É aqui e agora, o primeiro dia e o resto da sua vida. Que só depende de você. Eu estou aqui para te dar força. Você pode deletar qualquer hábito e colocar um bom hábito no lugar. Só sua intenção. Você é o usuário da máquina. É isso que é a consciência. Mas a gente está identificado demais com esse programa. Que muitas vezes é aquele Windows antigo que só fazia raiva. Está na hora, a cura quântica é isso, é um novo sistema operacional. E aí você descobre que nada te impede. Nada. Você é um ser fantástico. Aí você começa a compreender os outros seres que criaram coisas incríveis. Mesmo que seja um filho. Hoje, para mim, eu olho para o meu filho e falo assim, essa é a minha maior criação. Mas foi consciente. Eu sabia que eu tinha que criar uma família, que isso era importante para mim. E essa é a minha maior criação. Qual é a sua? Qual é o seu maior potencial para você? Então eu coloco aqui aquela imagem ali da molécula da emoção do documentário Quem Somos Nós. Quem viu Quem Somos Nós deve lembrar. Esse documentário é em 2004, quando os cientistas foram a público através de um documentário, a primeira vez para explicar essas grandiosas descobertas da física quântica para o público leigo. Então foi a primeira vez que eles começaram a explicar. E ali eles já estavam falando das moléculas da emoção. Quando eu tenho uma emoção, meu hipotálamo, ele produz uma molécula ligada àquela emoção. Seu cérebro. Então você tem uma emoção, uma química emocional, química, para a raiva, para a tristeza, para a vitimização. E a gente sabe que química vicia. Então você pode se viciar nessa emoção de raiva, nessa emoção de tristeza, de impaciência, porque é química. Só que se eu estou demais identificado com o meu corpo, eu acho que eu sou aquela emoção. Mas não, o seu cérebro produziu aquilo ali. Se você consegue, no momento da produção do hormônio, respirar e esperar a corrente sanguínea passar um pouco pela produção, passa imediatamente. É isso que eu ensino no curso. Isso que é a técnica. Um ponto mais importante é te trazer para o presente no momento que você está completamente ativado hormonalmente. E muitas vezes, por a gente estar viciados em emoções, por exemplo, tristeza, fica até difícil. Vício, a gente sabe, química vicia. Café vicia, cigarro vicia, droga vicia. Por causa da química, né? Então você pode viciar numa emoção também.
Da mesma forma. E aí, se eu ficar um tempo sem aquela emoção, eu vou vivenciar abdicação, como é? Abstinência. Sim. E aí, quando eu estou com a abstinência de brigar, de sentir aquele hormônio, muitas vezes eu vou lá e brigo com a minha esposa, um exemplo, sem motivo. Minha mãe briga com... Há uma mãe que briga com o filho. E aí a pessoa, pô, mas isso é uma coisa tão pequena para ela estar fazendo esse escarcéu todo. Muitas vezes é o vício químico. E se você consegue perceber isso, você não entra nesse gatilho que a pessoa quer para ter um pouco mais daquele hormônio. Esse é o lado negativo, tá? Negativo entre aspas. Faz parte da vida emoções fortes. Deixa eu pisar no seu calo para você ver se você não fica bravo. Faz parte da vida. Mas muitas vezes a gente tem uma reação muito além pela identificação com a emoção. E é normal alguém pisar no seu calo. Agora, se você consegue observar isso no momento negativo, você vê uma cura instantânea diante de você. Algo que poderia ser o potencial de um conflito, diante de você, harmonizando. Esse é o lado mais difícil da vida. Mas também tem o lado positivo. Você pode se viciar também em emoções que te ajudam. Exemplo, essa mesma química, quando você está lendo um livro, você também produz uma química hormonal que faz bem para você. Quando você está praticando esporte, quando você está comendo algo que você ama, e aí você tem aquele prazer, sorvete. Eu é açaí, já não comi açaí. Tem 8 meses que eu não como açaí. Comi açaí. Aquilo que você sabe que gera em você. Existe um alimento, existe uma coisa que você sabe. Quando você faz, você... Mesmo que seja caminhar no bosque, caminhar no Mangadeiras, me gera. Se eu faço aquela estrada caminhando, eu sei que isso vai me gerar esse hormônio positivo, que me equilibra, que me cura. Seja estar com uma pessoa que você sabe que gera isso em você, seu melhor amigo. Aquela pessoa que, quando você conversa, o tempo passa e você nem percebe. Esse é o lado positivo. Então, isso é algo muito importante também para a gente conscientizar. As emoções geram hormônios que viciam. Então, uma pessoa que está com depressão ou síndrome do pânico, ela está viciada nesse hormônio também. Ela precisa de uma ajuda para sair dali. Ela precisa gerar novas experiências na vida dela que vão trazer outros hormônios, novas experiências práticas. E aí ela o próprio cérebro começa a mudar as ligações dos neurônios para trazer uma nova experiência para ela. Se ela ficar vivenciando ali aquele hormônio depressivo, ela vai viciar cada vez mais, a coisa vai cada vez mais piorar. Por isso, muitas vezes é necessário um remédio. A remédio é para diminuir a atividade mental e estar ali constantemente contando a mesma história. Eu tive uma paciente que ela falou, não, mas eu não quero tomar remédio. Eu disse, olha, tem situações que é importante, porque você não consegue controlar a mente. E ela está constantemente contando uma história negativa. E você, quando conta essa história para si mesmo, você vivencia ela de novo. Como se você estivesse vivenciando ela de novo. Se eu for assaltar, vou dar esse exemplo. Imagina que eu sou assaltado. E aí eu chego para você e falo assim, nossa, no momento que eu estou sendo assaltado, eu tenho hormônio de medo, pavor, gelo, e ai, foi embora, ai meu Deus. Aí depois eu chego e conto para você a história em detalhes. Eu estou vivenciando de novo o mesmo desmanche, jorrando de novo, da mesma forma, o hormônio de medo no meu sangue. Aí eu acabo de contar para você, aí eu estou com a minha irmã, nossa, você não sabe o que aconteceu. Eu vou lá e conto de novo. Agora, imagina quantas pessoas podem estar presas em uma história. Anos. Um briga de família. Uma mala que a pessoa está carregando. E não é só isso. Mesmo que eu não conte para ninguém, eu conto para mim mesmo. Eu justifico para mim mesmo. Não, eu não posso aceitar, não posso perdoar porque a pessoa fez isso. Na hora que eu estou fazendo isso para mim mesmo, o hormônio
mais difícil fica de desvencilhar. Moléculas da emoção. Se você nunca viu Quem Somos Nós, recomendo, está no YouTube. É o beabá dessa explicação da física quântica. E muitos espiritualistas ou esotéricos viu, mas faltava uma coisa mais prática para a gente entender toda aquela história da fotógrafa. Ali eles estão explicando isso que eu faço para vocês na vida dela. No momento que ela foi traída no casamento, ela tem aqueles flashes de memória, aí ela pensa em igreja, aí ela sente o hormônio de novo da traição, conexões que ela fez por causa daquele momento. E cada um de nós com a própria história, os próprios traumas. Essas são as crenças limitantes que a gente vai ressignificando. Então aqui, eu estou fazendo um paralelo com as primeiras perguntas que eu fiz para vocês, tá? E aí, em relação ao financeiro. Crise ou oportunidade? Porque aí alguém martela para você. Crise, mas tem tantas pessoas que prosperam na crise. O que elas fazem? Elas fazem aquilo ali, ó. Elas passam uma borracha no labirinto e criam o seu próprio caminho. Mas são muitas pessoas, são muitos exemplos. Silvio Santos era camelô. Muitas. E aí, eu te falo, não dá, não, mas tem aquilo, mas tem aquele outro. Não dá. Mas quem está falando isso para si mesmo? Por exemplo, eu estou assistindo televisão, aí eu vejo uma ferramenta, uma propaganda. Eu sei que aquela ferramenta, ela seria excelente para deixar o meu trabalho mais eficiente. Nossa, não imaginava que existia isso. O meu trabalho vai ficar muito mais eficiente. Eu quero comprar isso. No final da propaganda vem o preço. 10 mil reais. Eu não posso ter isso. Mas isso não é para mim. Não tem condição de ter isso. Aí Deus vai lá e fala. Porque a física quântica era conhecida por ser a física das múltiplas possibilidades. Então tem a possibilidade para você ganhar do seu chefe, pode ter visto a mesma propaganda. Tem a possibilidade de você conseguir o dinheiro de uma forma inesperada. Tem a possibilidade do seu banco abrir o crédito para você conseguir comprar. Tem a possibilidade de você achar. Tem infinitas possibilidades em relação a isso. Mas, o que a sua consciência faz? Escolhe, isso não é para mim. E é essa a realidade que você vai ver. Então eu vou dar uma dica para vocês, em qualquer situação nesse sentido, ao invés de concluir, isso não é para mim, deixa aberto. Deseje, imagine e deixe acontecer. Não precisa explicar como vai acontecer. Só experimente isso em algum momento. Não acredite nisso que eu estou falando. Faça a sua experiência e veja se isso funciona em relação a isso. Então, crise ou oportunidade? Se você já é um ser ilimitado como consciência, o que pode te limitar? A não ser você mesmo. E aí eu pergunto para vocês, será que se eu manter o medo do mosquito, eu posso atrair ele para me picar? O que vocês acham? Isso é uma pergunta interessante, porque começa a fazer você pensar em relação às coisas e situações que você atrai para a sua vida. Tudo nessa realidade vibra. Toda a matéria vibra. Então é um mar de frequências vibrando. Nosso cérebro é como um rádio. Ele emite ondas e recebe. Então se eu estou emitindo uma onda de medo,
Eu posso captar algo que vibra a mesma frequência e trazer isso para a minha realidade. Vou dar um exemplo para você, sabedor disso, pessoal. E eu falava comigo assim, eu nunca vou bater o carro. Porque eu sabia que as minhas posturas e as minhas crenças influenciavam diretamente na minha realidade. E eu morria de medo de bater o carro. Então eu sempre afirmava para mim mesmo, eu sou um bom motorista, nunca vou bater o carro. Eu sou um bom motorista, nunca vou bater o carro. Eu fiz isso durante um ano. E aí, num determinado dia, eu fui para a casa do meu tio em Contagem, parei o carro na garagem, na porta da casa dele, entrei para tomar um café, pá! Falei, não é possível que é o meu carro. Eu sempre falei que isso ia acontecer comigo. Na hora que eu saio na rua, o meu bateu no meu. E aí faz todo aquele trâmite, aquela coisa chata de boletim de ocorrência, depois seguro. E aí, quando eu estava fazendo esse trâmite chato, eu me perguntava, mas por que isso acontece comigo? Sendo que eu pensei tanto me defendendo, que justamente eu criei isso. E aí, de repente, eu entendi que o universo me deu justamente aquilo que eu pedi. Justamente. Porque eu falava assim, eu sou um bom motorista, eu nunca vou bater o carro. Eu não bati o carro. Não bate o carro. Mas se eu estou de fora de mim e olho para o que o Ricardo estava projetando nessa tela mental, eu olhava para a batida. Eu projetava a batida. Então, eu tiro a batida, mas eu não bati o carro. Bater no meu carro parado. Uau! Como isso faz pensar? Porque muitas vezes eu coloco um tanto de grade na minha casa, cerca elétrica, por medo. Não, eu estou investindo em segurança, mas a tela mental de medo. E o ladrão entra pela porta da frente. Parece brincadeira esse negócio com mosquito. Será que eu atraio mosquito? Será que uma pessoa com muito medo não atrai alguém que está vibrando justamente eu preciso de algo, eu preciso roubar? Será que se você não sai de casa vibrando aquilo, você não estaria atraindo alguém com isso? Então o medo é muito perigoso. E ele precisa ser encarado. Você precisa encarar o seu medo. Por que eu tenho medo? Porque você só tem medo daquilo que você não conhece. O medo é o oposto do amor. Então o medo é importante você olhar de frente por consciência na inconsciência. E essa coisa do remédio, né, gente? Hoje em dia, tudo é remédio. E aí, a gente estava conversando, né, Carlos? Existe uma... Hoje a medicina tradicional está muito engessada frente a todas essas descobertas que a gente tem em relação à consciência. E também a relação da consciência com o corpo. Seu corpo reage muito aos seus pensamentos. Muito. Da mesma forma que se você tem uma postura, não, é possível curar isso, é possível isso ser transformado, o seu corpo responde. E aí, no caso daquela minha cliente que falava assim, não estou querendo tomar remédio, o remédio não faz bem para mim. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não pensa isso. Porque se ela toma o remédio, ainda pensando, isso aqui me faz muito mal, ela vai responder exatamente essa mesma forma. Então, eu falei para ela, não, você não pode pensar assim, isso está te fazendo bem, não contrário. Se você não tem opção agora, por que você vai resistir a essa realidade que você apresentou a você? Aceita, isso está te fazendo bem, não sei o que está. Sem falar que muitas vezes o corpo humano foi gerado pelo próprio Criador. Então é uma máquina perfeita também. Muitas vezes você não precisa tomar remédio. Muitas vezes o corpo está te dando uma informação, só que você não está percebendo isso. Essa comunicação, de novo, eu comigo. Isso, aqui eu estou numa palestra, mas o curso, o meu objetivo
é que você, depois de ter essa relação mais íntima com você mesmo, você começa a descobrir todo o potencial do corpo, que aí começa a entrar em âmbitos de potenciais enormes do ser humano, como telepatia, intuição, para começar, além da própria criação consciente. Mas a gente, o corpo humano, é como uma Ferrari, 18 marchas, 18 de bicicleta, mas você imagina, 18 marchas, um automotor. E a pessoa está acelerando de primeira e andando só de primeira. O que acontece quando você anda só de primeira? O motor funde, faz muito barulho, muito excesso de rotação, porque a primeira é só para arrancar. Sendo que o ser humano nem imagina que tem marchas e mais marchas para ele andar muito mais rápido dentro da realidade dele. E aqui eu estou falando de capacidades que você pode desenvolver de tantas formas, que naturalmente, quando você começa a entender a consciência, a própria vida que pode te levar para uma escola iniciática, tantas coisas que ainda existem depois, mas tantas realidades, gente, que esse corpo pode alcançar. E aí, na hora que chega uma criança dessas novas que estão nascendo, com tanta energia, através dessas consciências novas, a criança é taxada de hiperativa e eles dão remédio para ela ficar zen, para ela ficar alerta. A hiperativa tem que tomar esse remedinho aqui, e aí o menino fica claro que ele vai ficar zen. Está sendo dopado, limitando todo o potencial que essa criança poderia ser de gênio. Mas não, ela é hiperativa, ela não se encaixa no perfil de uma escola, não consegue ficar quieta, dá um remédio para ela. Minha esposa é terapeuta ocupacional e a gente trabalha muito com educação consciente. A gente tem até um e-book na internet sobre isso. E é impressionante o que esse sistema faz com as crianças, com autistas. E aí vai. Então, isso é muito importante. A gente tomar consciência que muitas vezes seu corpo, com uma febre, ele está entrando em um processo de purificação através do fogo. Os 4 elementos, natural, né? Através do fogo da mitocôndria de sua célula, ele inicia um aumento da temperatura para purificar alguma coisa que você comeu. Você não precisa tomar antitérmico. Essa é a sabedoria do corpo, gente. Se for uma coisa grave, a sua intuição vai falar para as pessoas. Você não precisa se preocupar. Você não precisa tomar um remédio na primeira dor que aparece. Talvez essa dor seja uma comunicação claríssima de algum aspecto que você esteja fazendo emocional, mas que precisa ser equilibrado. Mas a gente encara dor, remédio. Dor, remédio. E o meu objetivo aqui é uma maturidade espiritual de você. Você começa a encarar você com todo o seu potencial. Então eu estou falando aqui muito de quebra de paradigma, mas o que é uma quebra de paradigma real? Eu quero dar uma informação aqui para vocês, que vai demonstrar claramente o que é uma quebra de paradigma. Um exemplo. Quando, em 1800, 1700, o paradigma coletivo era que a Terra era plana. E aí veio Copérnico e Galileu e comprovaram que a Terra era redonda. Houve uma quebra de paradigma. De repente, uma simples informação faz você sentir-se diferente na realidade. Certo? O que eu estou fazendo com vocês também é uma quebra de paradigma. Uma simples informação faz você se ver diferente e acessar algo que está em você. Mas eu quero demonstrar isso de uma forma mais clara. Como é que vocês
aprenderam na escola, que é o sistema solar? Pode falar. O Sol e o planeta girando em torno deles. E como é o Sol, esse girar dos planetas em torno do Sol? Plano, como se fossem todos os planetas no mesmo plano, assim, um prato chato? Ou é uma coisa, os planetas como um átomo? Como um átomo? Mais ou menos assim que a gente aprendeu. Né? Só que faltava uma informação. O Sol move a 70 mil km por hora. Pode passar e dar play. Já está. Então, se o Sol está a 70 mil km por hora, essa é a real imagem do nosso sistema solar. Um pouco diferente, né? Do que a gente aprendeu com um Sol estático, parado. E o que essa fumaça que fica atrás ali parece? Uma espiral, né? Mas e daí? Por que é importante a informação da gente ter o sistema solar em espiral? Porque tudo na vida, toda forma de matéria, ela respeita a lei áurea, que é formada de espiral. Inclusive, o feto, quando ele está dentro da barriga, ele está em posição fetal, já é uma posição de espiral. As células, quando elas vão dividindo, é em espiral. As ondas, quando quebram, elas quebram em espiral. A água, quando está sendo descida pelo vaso abaixo, ela desce em espiral. As plantas se multiplicam em espiral. A galáxia está girando em espiral. DNA. Tudo isso baseado na lei áurea, na proporção áurea, aonde a primeira falange do meu dedo é 1/3 do dedo inteiro, os meus dedos é 1/3 da mão, a mão é 1/3 do antebraço, e por aí vai. Tudo isso nessa mesma equação matemática. Está o meu corpo inteiro, cabeça, 1/3, que também respeita a sequência de Fibonacci. 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 2 é igual a 5. 13 e aí por aí vai. É sempre essa mesma equação em toda a matéria. Agora, pense de novo em como é o sistema solar em relação àquela forma que a gente aprendeu na escola. É uma forma completamente diferente. A gente até se sente diferente, porque na verdade a gente está caminhando pelo espaço, seguindo o Sol. E essa informação é uma quebra de paradigma enorme, que, da mesma forma que a quebra de paradigma em relação ao Einstein, com as primeiras conclusões da física quântica demoram um pouco para poder que toda a humanidade compreenda, hoje a física quântica está gerando isso em cada ser humano, na hora que ele se olha diferente e começa a criar a sua própria realidade. E aí, nesse momento, o que eu estou fazendo é divulgando isso para vocês
vocês, no momento que vivenciam isso, começam a divulgar e a naturalmente passar isso para as outras pessoas, até que a gente começa a ter realmente uma humanidade diferente. Se uma pessoa hoje vivencia escassez, é por causa das suas crenças. Estou falando de favela, estou falando da África. Ela não acredita que ela pode ter uma vida melhor. Ela nasceu daquele jeito, os pais ensinaram desse jeito, e assim desenvolveu. Aqueles que conseguem pensar diferente, vão melhorar de outro. E são exemplo para outros da força da sua intenção. Então aqui, essa é a parte que eu passo para vocês, dessa teoria da cura quântica. Essa parte mais teórica. E aí a gente tem também a aplicação das frequências de cura. Toda matéria vive, né? E a física quântica, no momento que ela estava estudando o átomo, ela encontrou nele uma energia infinita. Mas os cientistas, eles têm a tendência a ignorar números infinitos, porque não dá para trabalhar com eles. Eles criaram uma coisa que chama renormalização. A hora que eles pegam um número infinito e colocam ele infinito para poder trabalhar com ele. E essa energia infinita no átomo está ligada à força que é necessária para os prótons manterem-se unidos no núcleo. Uma força infinita. Eles não sabem de onde ela vem, como que é necessário. Eles chamam de strong force, que não acha de onde que ela é gerada. Só que no momento que a física quântica acha no átomo uma energia infinita, aí acharam uma coisa, ignoraram, mas isso é incrível. Se a gente tem uma energia infinita em cada átomo, ali está todo o potencial de energia infinita, se a gente consegue extrair, para a humanidade, para a gente não depender mais de energia fóssil. Só que essa energia, ela já tinha sido falada em várias religiões, em várias doutrinas, em várias civilizações. Eles chamaram ela de energia de ponto zero, porque para medir ela tem que estar congelado no zero absoluto, menos 138 graus. Ali é onde a molécula quase não vibra e aí dá para medir. Energia de ponto zero, provavelmente você já pode ter até ouvido falar sobre isso. Mas os chineses chamavam ela de Qi, os japoneses chamavam ela de Qi, os espíritas chamam ela de fluido universal. Pitágoras, quando estava colocando os 4 elementos, ele colocou, Platão, perdão, ele estava colocando os 4 elementos, ele coloca o 5º elemento, que é o éter, que está em todo lugar. Todos os nomes para essa mesma energia. Se é uma energia, ela vibra, então ela é uma frequência também. E é com essa frequência que a gente trabalha na cura quântica. Frequência, gente, é uma coisa que a gente convive todos os dias, mas a gente não tem nos 5 sentidos físicos do corpo algo para perceber elas. Nesse exato momento, aqui a gente está sendo bombardeado de frequências. Primeiro, 3G celular, e os antes, né, os mais antigos de celular, rádio, AM, FM, wireless celular. Então, a frequência é algo que a gente está acostumado, mas não percebe. Essa frequência pode passar. Quando ela foi estudada, ela foi estudada cientificamente, então primeiro, ela é passível de ser medida e estudada, e quando eles foram estudar os efeitos dela, eles chamaram esse efeito de coerência. Em tudo que essa frequência entra em contato, ela equilibra. Seja físico, seja emocional, e até espiritualmente. Fisicamente, essa frequência agindo no seu corpo, vai na parte orgânica, bioquímica. Emocionalmente,
ela está trabalhando a sua aura. Porque a aura, na verdade, é uma emanação magnética do seu corpo. Então, dependendo da sua emoção, ela vai ter uma cor. Cada cor tem uma frequência. Então, ela também trabalha o seu emocional. E também tem efeitos espirituais. Esse eu não posso explicar cientificamente. Mas, no sentido de que as pessoas, quando fazem uma sessão, por exemplo, e tem um tema específico para trabalhar nessa sessão, vou dar um exemplo de um paciente recente. Ela tinha acabado de receber uma empresa de família com uma dívida enorme. E aí ela chegou para mim e falou assim, eu tô querendo trabalhar essa parte, eu preciso evoluir nisso, mas eu sei que essa dívida vai ser muito difícil de pagar. Aí eu falei, não, peraí, por que você sabe? Por que você não se abre para uma possibilidade disso ser fácil de ser resolvido? Você já está falando que vai ser difícil? Deixa aberto e vamos fazer a sessão. E aí, em uma semana, a coisa foi muito mais fácil para ela do que ela poderia imaginar. Apareceu uma pessoa para ajudar ela a pegar esse restaurante. E depois apareceu outra pessoa, um chefe, que não ia cobrar muito caro. De repente, ela formou uma equipe e viu que ia ser muito mais fácil de lidar com aquilo ali, ou mesmo gerar lucro para a empresa pagar essa dívida muito mais rápido. Então, esse é um efeito de que possibilidades começam a acontecer na sua vida dentro do efeito da frequência. Ficou muito claro. Isso é um efeito que eu chamo de espiritual. Como é frequência, gente? Aqui a gente começa com um novo conceito de cura. Porque a ideia que a gente tem de cura são energias. E a energia, ela tem um conceito diferente. Energia, eu preciso de um gerador para gerar, então normalmente a pessoa, o canal está gerando energia. E energia, eu preciso de força, preciso de mais potência para gerar muita. Então, se eu quero acessar ali a energia, eu tenho que fazer força daqui. Quanto mais força eu faço, mais espaço ela percorre. A energia chega em você. Frequência não é energia. E ela não precisa de energia para se propagar. E ela atravessa paredes, e ela chega no Japão, igual a sessão que a gente faz gratuita, toda quarta-feira a gente emite essa frequência pela internet. E aí uma pessoa que eu nem sabia, do Japão, uma brasileira, recebeu e teve um feedback incrível dessa sessão, que posso dizer, chegou, atravessou o planeta inteiro, mesmo estando na Argentina, ainda é o outro lado. E por ser um conceito diferente, algumas pessoas até se confundem, elas falam assim, não, mas você não precisa anotar meu nome e minha data de nascimento para poder me enviar? Eu falo, não, porque é um conceito diferente. Imagina uma antena de rádio da Itatiaia. Ela emite o sinal. Os rádios dentro das casas que se sintonizarem vão receber a onda da Itatiaia e vão tocar a música. Entende? Como é um conceito diferente? Então, agora eu vou abrir para perguntas e respostas. Antes de abrir, só passar essas datas desses cursos que a gente tem. Eu vim da Argentina para dar esses cursos e essa palestra. Então, dia 27 e 28 a gente vai estar em Brumadinho. Esse já não dá, né? A turma está fechada. Porque o Espaço Viverde ele é em Brumadinho, aqui perto. E tem... Quem vai? Vocês dois? Eu não lembro mais, eu fui. Você já foi? Não, eu digo no curso. No curso ela vai. Ah, tá. Então, o Espaço Viverde ele tem acomodações. Então, para o dia 27 e 28, você pode ir para o curso, mas não vai ter acomodação. Aí tem que ficar numa pousada próxima. Aí no dia 3 e 4 a gente ainda tem vaga. E no dia 6 de setembro, aqui, a gente vai dar um workshop onde eu ensino uma técnica, pelo dicionário, chama conjunto de procedimentos.
Então, uma coisa é eu virar para vocês e falar, você pode criar a sua própria realidade. Mas eu não tenho como pegar você pelo braço e fazer. Mas com o TCC, eu te dou um conjunto de procedimentos, que é uma técnica, para você conseguir realizar o que você quiser. O que você define são 28 dias de meditação, visualizando aquilo que você quer. 28 dias porque são um ciclo lunar completo. Passando esses procedimentos dessa meditação, somado a uma sequência respiratória, sequência de pranayamas da yoga, que você se enche de energia vital, e aí você faz a sua visualização. Eu já fiz essa técnica dezenas de vezes para dezenas de coisas. Eu já construí o espaço onde era o céu de alegria aqui em Belo Horizonte com essa técnica. Depois eu construí minha casa em cima desse espaço. Eu consegui um relacionamento, mas relacionamento, só para mostrar para vocês a gama de aspectos. Mas relacionamento não é uma pessoa específica, tá, gente? Mas naquele momento, há quanto tempo atrás? Há 8 anos atrás, que eu sentia que eu tinha necessidade de ter um relacionamento, eu usei a técnica para isso. E aí eu visualizava a pessoa que eu queria atrair a mim, não uma pessoa específica, tá, gente? Isso não é ético. Poderia ser possível, mas eu não recomendo. Por isso que você vê posts na rua falando, traga a pessoa mais e não se tempo, sabe? Isso é uma forma errada de usar isso. E aí eu visualizava uma pessoa, falando, o universo, eu quero. E foi lindo. Nesse sentido. Realizei justamente para hoje realizar o meu sonho e estar morando na Argentina, num lugar mais calmo, porque cidade grande não estava fazendo bem. E principalmente eu não queria criar o meu filho em uma cidade grande com tantas possibilidades de droga e crime e tudo mais. O que mais? Eu conheço pessoas também que usaram essa mesma técnica. Seu carro. Sim. Nossa, meu carro foi uma coisa incrível, porque quando eu comprei ele, meu primeiro carro zero, eu saí da concessionária, ele chegou em 2 semanas, eu não tinha emprego na época, eu trabalhava de freelancer, eu fazia no máximo 80 reais, 800 reais por mês. Então eu arrumei, apareceu uma pessoa, o que eu estava fazendo para fazer um financiamento para mim, onde ele passou a minha renda com 2.000 reais. Eu não sabia se eu ia ter salário no outro mês, e em 2 semanas eu estava saindo da concessionária com o meu carro. E aí eu olhava ele assim, eu ficava olhando para dentro, sentindo cheiro de carro novo, e pensando, mas eu não tenho nem dinheiro para pagar o mês que vem. Eu estou dentro do carro. Um exemplo, isso para as coisas materiais, mas isso serve também para qualquer aspecto. E depois que você faz a mentalização por 28 dias, você pode começar outro. Seja algum aspecto emocional, seja doença, seja saúde. Aqui eu estou te passando um conjunto de procedimentos para você potencializar isso. E para que você não se auto-sabote. Uma coisa é eu, em uma palestra, falar com você, crie sua própria realidade, siga o seu sonho. E aí no outro dia você chega em casa e aí está ali aquela realidade que é difícil para você. E isso te joga para baixo. Então, se eu te dou um conjunto de procedimentos, é muito mais fácil. É isso que a gente vai fazer aqui, 6 de setembro, tá? Que eu deixo os meus contatos. Para quem quiser. A gente também tem os cartõezinhos. Alguma pergunta? Qualquer pergunta dentro da cura quântica ou dentro também de possibilidades pessoais para você? Calma, gente. Uma pessoa de cada vez. Bem, ok? Nenhuma pergunta? Quando foi que você sentiu pela primeira vez? Quando e como? Você tinha um potencial, né?
Eu segui essa. Olha, a minha irmã, ela não vai me deixar mentir. Eu, desde os 16, 17, 18 anos, eu sempre eu tive um despertar, eu vou colocar como um despertar. É difícil de nomear essas coisas, mas nessa fase, eu era um ateu que não é que eu não acreditava em Deus, mas eu queria que ele aparecesse para mim, para eu saber que ele existe. Eu não acreditava em religião, esse tipo de coisa, mas a minha irmã era espírita. E aí eu falava assim, não é possível. Como que a minha irmã, acredita nisso e eu não? Então, deixa eu ver o que é isso que ela acredita. E eu comecei a estudar primeiro o Espiritismo. Quando eu peguei a bibliografia de Allan Kardec na mão para ler, eu comecei a chorar, porque eu me identifiquei muito com a história dele, que também era um cientista ateu, que decide estudar essas coisas, que era, na época, as comunicações 1800, lá na França. E a partir disso, eu senti que isso era para mim. Então, eu fui no Espiritismo, comecei a frequentar, mas não me alimentou o suficiente, eu queria saber mais. E aí eu comecei a participar de escola Hare Krishna. Eu cheguei aí num grupo de ufologia do Urandir. Não sei se já escutaram falar do Urandir. Fui lá no Mato Grosso para conhecer esse tal de Urandir, porque se ele tem contatos com extraterrestres, quer ter também. Tomei Santo Daime para encontrar Deus. De repente eu vi que essa era a minha missão. E quando eu descobri que existe uma realidade espiritual que as pessoas muitas vezes estão inconscientes, eu queria que todo mundo descobrisse isso também. Aí por isso que eu falo que ela não deixa de mentir, porque eu era o chato, sabe aquele chato? Mas, não, você tem que ir nisso, não, você tem que ir naquilo. E minha irmã era espírita e falava, não, meu negócio é isso aqui, é a minha doutrina, eu não acredito nisso. Então, eu cheguei no xamanismo. O xamanismo, para mim, foi muito importante porque o xamanismo ele prega a união entre todas as tribos. Então, seriam todas as religiões unidas. E ali eu me identifiquei muito, porque, na verdade, não é religiões, é tribos. São um conjunto de pessoas com a mesma frequência, que ali se afinizam e criam grupos. E usava o xamanismo para receber pessoas em casa, para fazer meditações guiadas, fazer cerimônias, justamente para trazer o ser humano de novo para a relação com a natureza, com a relação com o simples, com o natural. E aí, em 2011, eu encontrei a cura quântica. Eu vi nela algo muito eficiente, dentro de tudo isso que eu passei, para te despertar para a sua realidade final, da consciência imortal, criando sua própria realidade. Ela é a coisa mais eficiente de tudo que eu vi, para em pouco tempo eu conseguir passar para você essa minha excitação pela vida. Mas aí eu passo ela de uma forma explicada, cientificamente, onde a sua razão não tem como duvidar. E aí resta para você fazer a sua experiência, porque senão é eu que falei. Resta para você ver se é isso mesmo. Então, isso que eu criei hoje, eu estou muito feliz no sentido de pleno, em entregar algo para uma pessoa que eu sei que ela pode, talvez, encontrar aquilo que ela sempre buscava. E aí não importa o que seja, é seu. Isso é lindo, né? Então, a cura quântica, ela para mim, ela me trouxe essa plenitude nesse sentido. Foi em 2011, com a Silvana da Cunha, eu conheci ela através do xamanismo, mas a gente se tornou amigos, bem íntimos. Eu tive a oportunidade de estar próximo a ela, que vivenciou tanta cura quântica, e fazer minha própria interpretação dentro
dentro de tudo que eu já trazia. Né? Eu considero como a minha missão. Eu estou realizado nisso. Eu fiz aquele tal de astrologia védica, porque a astrologia védica tem uma visão diferente da astrologia ocidental. Então, eles, na hora de olhar o signo, eles olham para o seu nascimento, ao invés de olhar o signo solar, eles olham a constelação que estava nascente ao leste. Então, eu sou touro pela astrologia, né? Mas pelo signo solar eu sou peixes, porque era a constelação que estava nascendo a leste. Só que aí quando o moço olhou lá no meu mapa astral, no momento que eu nasci, em cima da minha cabeça estava Júpiter. E aí para eles, quando Júpiter está em cima do nascimento, se eu saísse no feliço roxo e olhasse para cima, a estrela Júpiter o planeta Júpiter estava em cima. Eles falam que esse é um sinal que nasceu um professor, um comunicador. Então eu achei isso faz muito sentido para o que eu faço. Mais alguma pergunta? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Não vou me estender também que a gente tem que voltar para casa. E desejo para vocês o melhor. Que essa palestra possa ter inspirado vocês na vida e principalmente para que vocês vão em direção ao sonho de vocês. É o que eu mais desejo. Obrigada.